Eu cansei de criar. Delícia. E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou o TK, ou José, me chame como você quiser. Nesse canal eu falo sobre arte de uma forma mais generalista, até porque eu sou um artista generalista, mas eu volto a minha atenção um pouco mais pra animação e ilustração. E esse vídeo de hoje é um vídeo interessante e especial, porque é um vídeo com uma pegada diferente, algo como um novo quadro por aqui, talvez, depende muito do que vocês vão achar dessa ideia. Me sugeriram uma ideia no Instagram muito interessante, que era basicamente fazer vídeos desenhando enquanto conversa sobre algum assunto e, claro, tomando o nosso querido cafezinho, né? Eu ainda não escolhi um título para isso, não decidi, eu tava esperando decidir um nome para esse quadro em específico, né? Pra começar a fazer então o primeiro vídeo. Mas eu pensei, cara, eu vou aproveitar, fazer o primeiro vídeo mesmo sem um título e pedir mais sugestões pra vocês de nomes aqui. Já me deram algumas sugestões no Instagram, eu tô considerando, tem muita ideia legal. E aí eu pensei em abrir essa ideia aqui também, porque daí eu consigo pensar em algo mais criativo, juntando tudo, sabe? Mas por enquanto, por hoje, nesse vídeo, o título vai ser basicamente Arte, Café e Papo Furado, que é um papo furado não tão furado assim, porque pode ser relevante dependendo do ponto de vista. E pro vídeo de hoje eu decidi trazer um tema que eu já tava querendo muito falar sobre ele. Eu já ia fazer um vídeo falando sobre esse assunto mesmo antes de pensar nessa ideia, né, desse vídeo. Eu resolvi juntar o útil ao agradável e fazer uma coisa só. E eu acho que vai ser legal falar disso enquanto a gente desenha, porque que equilíbrio perfeito, falar sobre o cansaço de criar enquanto cria, né? Porque agora eu já tô mais tranquilo pra criar, e é isso. Então, indo direto ao tema, que já remete ao título desse vídeo, hoje eu vou falar sobre o excesso de criatividade. É muito comum artistas e pessoas no geral falar sobre o bloqueio criativo, mas eu acho muito incomum falarem sobre o excesso de criatividade e as problemáticas que também podem vir com isso. Mas a gente vai se aprofundar mais nesse assunto com calma enquanto a gente desenha, toma um cafezinho. Então pega o seu cafezinho, ou se você não gosta de café, o que eu acho muito estranho, eu vou ser obrigado a te julgar, mas eu vou respeitar. Então se você não toma um cafezinho, toma um chá. Se você não toma nem chá também, aí né, já tem alguma coisa. Enfim, pega aí alguma coisa pra você beber, nem que seja água, água é importante. Seu material de desenho também, é legal você me acompanhar desenhando enquanto ouve esse assunto, enquanto eu desenho, enquanto eu falo, e é isso, sabe? Acho que fica coisa interessante. É isso, pega tudo que você precisa e vamos bater um papo furado. Eu já tô com o meu tablet aqui, vai ser onde eu vou fazer a arte enquanto eu converso com vocês, porque daí facilita pra mim gravar também a tela, eu vou mostrando aí o processo pra vocês enquanto eu falo. Bom, eu já tô com a minha telinha de arte aberta aqui, eu vou usar o aplicativo HiPaint enquanto eu faço essa ilustração. Deixa eu me acomodar, né, porque desenhar e conversar sem se acomodar não tem graça. Antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu vou falar sobre a ideia que eu tive aqui pro desenho. Pra quem me acompanha no Instagram já deve saber que eu tô fazendo um curta animado pro meu TCC. Então eu vou aproveitar esse momento pra fazer alguns sketches, não, na verdade eu vou fazer uma arte específica dos personagens do curta, né? Então é isso, essa é a ideia. Não sei exatamente o que eu vou fazer, mas vou seguir nesse fluxo aí, nesse rumo. Vamos ver o que vai saindo enquanto a gente conversa aqui, né? Consigo fazer isso, dividir meu cérebro em dois, eu vou descobrir agora. Pra começar, por que eu escolhi esse tema, né, gente? De falar sobre o excesso de criatividade, não só sobre o bloqueio criativo. Como eu disse, o bloqueio criativo é um assunto que muita gente fala sobre ele, muito artista passa por bloqueios criativos também. E é um assunto que, vez ou outra, eu tô vendo alguém comentando. Só que eu tenho pouquíssimos bloqueios criativos. Eu quase não tenho bloqueios criativos. Eu tô sempre criando alguma coisa. Principalmente, eu acho, pelo fato de que eu faço diferentes tipos de arte, entende? Então, até essa planta aqui que você tá vendo aqui atrás, essa planta falsa, fui eu que fiz. Então, como eu faço diferentes tipos de arte, eu tô sempre tendo novas ideias, mesmo que seja para artes diferentes, além do que eu trabalho, né? Desenho, ilustração. Para algumas pessoas isso é algo muito incrível, sabe? Eu gosto disso, sabe? Mas muitas pessoas falam pra mim, cara, eu vivo no bloqueio, eu fico admirado. É como você consegue criar tanta coisa em tão pouco tempo, ter tantas ideias legais, etc. E, de início, eu achava isso muito incrível. E eu ainda gosto, obviamente. Só que, semestre passado, na faculdade, pra quem não sabe, eu faço faculdade de design de animação, eu tive uma experiência muito louca com essa coisa de ter muitas ideias o tempo inteiro. Bom, o que acontece? Semestre passado, como eu disse, né, eu faço faculdade de design de animação, o meu TCC da faculdade é fazer um curta animado.
Vou mudar esse pincel, gente, calma aí. Ok, aí como eu dizia, eu tinha que fazer o TCC semestre passado para a faculdade. E o TCC é um curta animado. Um curta animado, se você não sabe, mas eu acredito que você consiga imaginar, é uma coisa que exige muito da sua criatividade. Ainda mais quando você é alguém como eu e decide fazer o trabalho sozinho, que foi o que eu fiz. Então, eu tinha que pensar em tudo sozinho, eu não tinha outras cabeças pensantes para me ajudar. Apesar de que eu dividia um pouco essa coisa com alguns amigos da minha faculdade e do ramo de arte também, né? E eles me davam algumas dicas, etc. Mas assim, não é a mesma coisa, porque no fim das contas eu tinha que criar todo o resto, certo? Então eu tinha que criar desde o roteiro, storyboard, concept art, personagem, animar, pensar nas cenas, música, som, tudo. Para além disso, eu também trabalho com arte e tudo mais. Então, eu tava dividindo os meus processos criativos em muitas camadas. Então, eu tava o tempo inteiro usando a minha criatividade, sabe? Eu tava abusando da minha criatividade. Porque eu usava ela na faculdade, não só pro curta, porque eu tinha outras matérias, então eu tinha que pensar em algo para 3D, eu tinha que pensar em algo para storyboard, que eram matérias separadas, além do meu TCC. E aí em casa eu tinha que pensar nos trabalhos e ainda tinha os conteúdos lá do Instagram ou do TikTok, ou aqui mesmo, do YouTube, eu até parei por conta disso, nesse processo. Então assim, eram muitas coisas que eu tinha que fazer, usando a minha criatividade. No começo, isso tava ótimo, porque, como eu disse, eu não tenho muitos bloqueios criativos, então assim, não foi um problema pra mim, eu tava super empolgado. Eu sou uma pessoa que tem uma mente muito agitada, então eu tava eufórico com isso, sabe? Eu tava o tempo inteiro criando e tava muito feliz com isso, tava me preenchendo de várias formas. Só que, chegou um determinado momento que eu comecei a penar com isso. Por quê? Eu passava o dia inteiro fazendo algo pro trabalho. Aí, chegava a hora de eu ir pra faculdade de manhã, que eu tinha dormido pouco, começavam a vir ideias diferentes na minha cabeça. E tinham muitas ideias que realmente pareciam muito boas. E outras que vinham só pra me encher o saco e depois eu tinha que apagar, eliminar e jogar fora, né? Só que assim, de início eu tava lidando com isso da seguinte maneira. Eu ia anotando, sabe, guardando essas ideias em algum lugar para que eu conseguisse usar ela depois, em outro momento. Só que chegou no nível de tantas ideias chegando que eu não conseguia mais nem parar pra anotar, sabe? Eu tava já... Eu sou uma pessoa assim... quando eu tenho uma ideia, eu quero criar ela logo. Então, muitas animações que eu tenho no Instagram, por exemplo, são ideias que eu tive do nada e eu dei a cara pra produzir naquele exato momento, sabe? Eu não fiquei enrolando, planejando tudo, mas eu sou uma pessoa que não tem tantos planejamentos. Isso não é muito bom. Inclusive, esse vídeo nem tem roteiro por conta disso. E essa ilustração também eu não planejei nada. Eu tô criando agora e já tô penando aqui pra caramba. Tô fazendo as poses, mas tá ficando tenebroso. Mas aí, ok. Como eu sou uma mente que gosta muito de produzir as coisas na hora que a ideia vem, ou o mais rápido possível, eu comecei a ficar maluco com isso. Por quê? Eu tinha ideias dentro do ônibus, eu tinha ideias dentro da faculdade, eu tinha ideias durante o trabalho, e eu não podia, o problema maior eu acho que foi eu não ter tempo para colocar essas ideias em prática. Então elas estavam acumulando na minha cabeça e me deixando maluco. Tava me deixando zureta das ideias, porque tava acumulando muitas ideias e eu queria colocar todas elas em prática e eu não conseguia. Aí eu comecei a entrar em algumas questões, né? Continuei criando, eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer, mas eu comecei a ficar angustiado, cara. Tipo assim, me gerou uma ansiedade muito grande, sem brincadeira. Pra vocês terem ideia, falando de ansiedade, tomando meu café. Pra vocês terem ideia, o café também foi um problema meu semestre passado, porque como eu tava tendo muitas ideias e gastando todo o meu tempo produzindo, eu tava tomando muito café pra ficar mais acordado, mais ativo. Eu já tomo café normalmente, né, mas como tava me ajudando a ficar acordado mais, assim eu ganhava mais tempo e eu ia produzindo tudo que eu precisava, sabe? Então eu ia produzindo pra além do que eu tinha que fazer, sem muito descanso, ou quase nada. Só que daí entrou um grande problema, eu não tinha tempo mais, nem que eu tomasse café, nem que eu não dormisse, eu não tinha mais tempo pra fazer, eu mal tava tendo tempo pra dormir, então isso tava me prejudicando, até pra fazer o que eu tinha que fazer, as obrigações, pra além das coisas, dos luxos que minha mente queria criar, né? E aí foi que começou a loucura, como eu disse, eu comecei a ficar muito ansioso, eu tive espasmos no couro cabeludo. Eu tava com espasmo em todas as partes do meu corpo.
Meu olho tava tremendo muito. E tipo assim, não era, hoje tremeu, amanhã parou. Ficava semanas, assim. Eu acho que eu passei o semestre inteiro quase com algum espasmo. Saía de um lugar e ia pra outro. Até que chegou o nível que o espasmo foi pro meu couro cabeludo. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu comecei a ter o espasmo no couro cabeludo, foi aí que eu falei, mano, isso não tá certo. Isso não tá certo, eu vou ficar maluco. Aí junto, esse do espasmo do couro cabeludo, ele na verdade ele foi o ápice, foi a coisa que eu falei, mano, não dá. Mas antes disso começou a vir muitos outros aspectos, que foi dor de cabeça, eu tava ficando com bastante dor de cabeça, porque eu tava dormindo pouco e pensando muito o tempo inteiro. Eu tava começando a ficar com insônia, e eu nunca tive insônia. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que não gosto muito de dormir, pra falar a verdade, né? Então eu prefiro ficar acordado fazendo alguma coisa. Pra vocês verem o nível da maluquice da pessoa. Eu tava querendo dormir porque eu já tinha ficado o dia inteiro produzindo alguma coisa. E eu pensava, mano, esse é o meu único momento de dormir. Eu preciso aproveitar essas horinhas pra me dormir, porque amanhã tem mais e tudo mais. E chegava esse momento e não conseguia. Eu não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e vinha novas ideias. Sabe aquelas ideias acumuladas que ficaram lá atrás que eu falei? Um monte de ideias interessantes? Esse é o maior problema da minha mente, ela guarda. E isso é uma grande questão, porque como ela guardou, eu não conseguia depender da ideia de que eu precisava produzir. Enquanto eu não produzo uma ideia, que eu acho que ela vale muito a pena, ela não sai da minha cabeça. Ela fica lá. Podem passar meses, às vezes até anos. É difícil isso acontecer porque eu não fico esse tempo todo até produzir alguma ideia, né? Mas até quando é uma ideia de um projeto maior, pode ficar um longo tempo lá na minha mente e ela só sai quando eu produzo ela, começo a produzir ela de fato, sabe? Tá ficando legal essa silhueta, olha. Não sei se dá pra ver, porque deve estar fazendo reflexo. E era um nível, assim, de dificuldade, não era nem só de dormir, era de fechar os olhos mesmo, em qualquer lugar. Eu podia estar andando, eu podia estar no ônibus, se eu fechasse os olhos, caíam na minha cabeça, assim, na minha visão interna, todas as ideias que eu tinha. Ideia de vídeo, ideia de conteúdo, ideia de animação, ideia de projeto pra faculdade, ideia de trabalho. Gente, muita coisa, vocês não têm ideia, era muita coisa. E ao mesmo tempo produzindo, TCC, animando cena, frame a frame, uma loucura, foi uma loucura. E aí eu não consegui dormir nem no ônibus, que eu, às vezes quando eu tô muito cansado, eu durmo no ônibus, muito de boa. Dormir pra mim também era tranquilo. Eu não consegui mais, e eu não consigo mais. Desde aquele tempo pra cá, eu não tenho conseguido mais dormir no ônibus. Eu acho que eu tenho que estar muito exausto pra conseguir dormir, viu? Tipo assim, se eu tivesse de olhos abertos, em um ponto fixo, eu tava pensando. Se eu fechasse os olhos, eu via o que eu tava pensando. Só que, como daqui pra faculdade é muito longe, eu gosto muito de ir olhando a paisagem do subúrbio, que apesar de pobre, tem muita natureza. E isso eu percebi que isso me acalmava. E eu descobri uma coisa que eu gosto muito de observar até hoje, assim, de lá pra cá, é raios de sol entre árvores. Inclusive eu amo representar isso. Eu devia ter pensado nisso pra fazer a ilustração, né? Inclusive, vou até colocar aqui algumas fotos nesse processo, né? Essas fotos foram tiradas durante esse processo maluco aí. Eu tirei bastante foto de árvore, especificamente com o sol. E eu percebi que, eu descobri, na verdade, que isso me acalma bastante. Durante esse processo foi o que mais me acalmou, assim, que a minha mente realmente entrava em descanso, sabe? Inclusive, essa frase da mente entrar em descanso é algo muito engraçado, porque quando alguém fala que fica doidinho quando tá com bloqueio, eu falo que o bloqueio pra mim é como se fosse um descanso. Porque é um momento que eu não tô criando nada, eu não preciso criar nada. E como eu já criei muito e eu já tô muito cansado, eu simplesmente abraço o bloqueio criativo. Simplesmente eu abraço o bloqueio criativo. Eu falo, cara, é o momento, aí eu paro, eu assisto filmes que eu gosto, eu assisto animação, mas assim, eu não produzo nada naquele momento. Obviamente que só de consumir outras coisas, aquilo vai me dando novas ideias depois, mas naquele momento em si, o bloqueio criativo não mexe comigo. Eu realmente abraço ele, a gente é amigo e é isso. Aí o semestre chegou ao fim, eu diminuí um pouco as quantidades de trabalhos que eu estava fazendo, né? Trabalho meu mesmo, assim, por fora, de remunerado, não trabalho da faculdade. Eu não consegui entregar o meu TCC no semestre passado, como eu falei, né? Então eu decidi jogar ele pro próximo, porque é algo que eu queria fazer bem legal e eu não tava conseguindo fazer ele minimamente interessante, assim, não tava gostando de como tava ficando. Isso também era uma coisa que tava mexendo muito com o meu psicológico no sentido criativo mesmo, sabe? Fiquei ainda umas 2 semanas com espasmo no couro cabeludo.
em outras partes do corpo também. E também pra internet eu dei um descansinho, sabe? Porque eu gosto muito de criar, assim, pra internet. Eu acho que os vídeos, principalmente curtos, é uma forma muito interessante que me faz pensar em muitas ideias legais, tanto de animação quanto de outras coisas também, né? Que envolvem arte. Comecei a ficar um pouco mais parado por um tempo, né, galera? Porque entrou as férias, aí eu voltei. Estampei camisa, fiz um monte de coisa, mas assim, inclusive nessas férias, eu fiz bastante coisa manual. É engraçado, porque antes disso eu tava muito distante do manual. Como eu fazia mais animação digital até pra internet e trabalho, eu falava que o tradicional não tinha nenhum retorno pra mim, não tinha por que eu fazer, sabe? Porque eu não trabalho com tradicional, tipo, eu não vendo arte tradicional. Não faço conteúdo com arte tradicional, não fazia mais, pelo menos, né? Também, eu não tava mais curtindo muito nada tradicional, fazia muito tempo que eu pintava alguma coisa, porque tava muito enjoado disso, sabe? O tradicional, ele me colocava muito na posição de errar, entendeu? Errar, pensar em como consertar, e às vezes não ter conserto, e aí ter que aceitar ela do jeito que ficou, a arte feia, ou rasgar, me estressar, e enfim, me causava muito estresse. Eu entrei nesse estado de estresse aí. Eu ainda fazia, vez ou outra, um sketchzinho, porque eu gosto muito de sketch. O sketch é mais livre, eu gosto de fazer artes mais soltas, vocês já devem ter percebido, né? Essas artes assim, toda finalizada, toda colorida, é uma coisa que eu não faço com frequência. Quando chegou nas férias, eu tava com esse certo preconceito da arte tradicional, e sem querer eu acabei fazendo muita arte tradicional nas férias. Se você me segue no Instagram ou no TikTok, você percebeu isso. Lá quase não tem animação nos últimos dias. Enfim, a questão é que eu fiz um monte de coisa tradicional. E, cara, é bizarro. Isso foi terapêutico pra mim pela primeira vez na vida. E pela primeira vez, eu acho, pela primeira vez não é nem tempos, é a vida inteira, eu acho. Desde que eu comecei a desenhar, foi a primeira, ou fazer arte tradicional, né? Que eu comecei com o tradicional. Foi a primeira vez que eu fiz arte como terapia, sabe? E não como estresse, porque eu me estressava muito fazendo arte tradicional, por conta dos erros e tudo mais. E também porque eu não tava fazendo com o intuito de postar. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Tô fazendo vários assuntos dentro de um só, porque tudo isso foi dentro de uma única experiência. Me trouxe essas visões com relação a esse assunto. Porque eu tava numa época também, um pouco mais atrás, que tudo que eu fazia, na minha cabeça era pra postar. Porque eu tava muito focado em querer crescer minha página, sabe? Em ter mais reconhecimento. Então eu pensava, cara, se qualquer tempo que eu vou perder, eu vou transformar isso em vídeo, em conteúdo de alguma forma, sabe? Então toda a arte que eu fazia já era pensando nisso. Eu acho que esse é mais um ponto importante de falar. A gente tem desaprendido a curtir o processo das coisas. Eu sou uma pessoa que passei por isso assim, por muito tempo. Eu focava tanto na estética da arte, eu era tão atraído pela estética da arte, que eu esquecia do processo. Eu ficava muito ansioso pelo resultado. Eu ficava correndo o processo pra chegar logo no resultado, porque o meu objetivo era só o resultado. Então o processo pra mim era só a parte chata que eu precisava passar pra chegar no resultado. E com essa minha ascensão no tradicional de novo, nas férias, eu comecei a reaproveitar o processo. Na camisa do povo, eu comecei assim, louco pelo resultado. Então, eu tava muito ansioso. Sabe? E é até engraçado, porque eu finalizei aquele povo, todo mundo fala, meu Deus, você fez isso na mão, é tanto tracinho, tanto detalhe. Em outros tempos, se tivesse feito ela toda nessa ansiedade, eu acho que eu teria ficado maluco durante o processo, talvez até desistido, ou estragado de alguma forma. Mas como eu comecei a tentar olhar com um olhar mais calmo com relação ao processo, eu fiz com calma, eu fiz os detalhes com calma, eu adicionei detalhes que eu não ia adicionar, adicionei pontinhos, sabe? Fui fazendo numa boa. Eu até gravei o processo, o que também é bem interessante, porque quase sempre que eu gravava o processo me desanimava bastante. Mas eu fui gravando com calma, fui fazendo tudo com calma, entendeu? E é engraçado, sabe? Parece que esse surto por excesso de criatividade não é algo comum. Não sei, você já passou por isso? Se você já passou por isso em algum momento da sua vida, comenta aqui, pelo amor de Deus, porque eu nunca vi ninguém falando disso. Tipo, não vi na internet, eu não cheguei a procurar, mas eu nunca vi assim abertamente como falam de bloqueios criativos. Nunca tive um amigo que chegou pra mim e falou, cara, eu tô ficando maluco de tantas ideias que eu tô tendo. Sabe, nunca vi. Só vejo as pessoas falando sobre bloqueio criativo. Por isso que eu não tinha identificado esse problema do excesso de criatividade, sabe? Até ter ele. Então eu fiquei, gente, não é possível. Eu fui o escolhido, o selecionado a passar por isso? Não. Bom,
Foi por conta disso que eu decidi trazer esse assunto de excesso de criatividade, sabe? E a problemática que também existe nisso, porque o problema ele não existe só no bloqueio, como eu achava, né? Por ouvir as outras pessoas falando, ele também existe no excesso de criatividade. É um lado que você também tem que tomar cuidado de se aventurar com um certo cuidado mesmo, porque senão você realmente fica maluco, gente. Eu tava ficando já. Imagina agora uma mente cansada, sem dormir, e criando o tempo inteiro. E criar uma coisa que exige muito do seu corpo, do seu mental, entendeu? Então, o que eu tenho pra dizer e finalizar nesse vídeo é: surfem na criatividade, mas surfem com cuidado. Não peguem ondas muito altas. E esse foi o assunto desse primeiro vídeo que eu queria trazer. Vocês podem me sugerir ideias para próximos vídeos, próximos papos furados, próximos assuntos que eu posso trazer aqui para conversar. Eu gostei disso. Apesar de eu não ter conseguido finalizar a ilustração, eu gostei de parar, conversar como se eu estivesse realmente aqui jogando pro universo que eu tô falando. Tomando um cafezinho, inclusive, gente, eu vou botar meu cafezinho pra finalizar o vídeo, né? Poxa. Tá aparecendo aqui no finalzinho, esse vídeo foi gravado depois de todo o vídeo que eu gravei conversando e tal. É só pra mostrar o desenho, a ilustração, como que ela ficou, o resultado final. E é importante eu frisar aqui pra vocês que essa ilustração ela não foi finalizada durante a conversa, entendeu? Então, eu comecei, vocês viram aí a gravação da tela, eu fiz todo o planejamento durante a conversa, fiz o sketch bonitinho e tal, mas a conversa durou menos do que o tempo que eu planejei pro desenho. Então, tudo bem, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo assim, eu acabei escolhendo uma ilustração um pouco trabalhosa demais pra um papo furado. E daí eu tive que finalizar depois, porque eu queria mostrar ela bonitinha, né? Já tinha começado, eu queria finalizar. Então, essa arte, ela foi finalizada, colorida, depois dessa gravação, pra vocês não criarem uma ideia de que eu fiz todo esse desenho, todo trabalhoso, todo cheio de risquinhos, que eu fiz uma pintura meio tradicional digital. Pra vocês não acharem que eu fiz tudo isso nesse curto período de conversa aqui, enquanto eu conversava, sabe? Isso é meio inumano, eu acho. E, gente, é muito bizarro desenhar e conversar ao mesmo tempo. Tipo assim, desenhar com base numa referência, só ali um sketch, alguma coisa assim, até vai. Mas desenhar criando uma arte nova, sabe? Criando um conceito diferente, é muito louco. Foi, assim, bizarro. Bom, é só isso mesmo, eu queria mostrar como ficou a arte. Ela vai estar postada lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver, ok? Então não se esqueça, já aproveita aí esse finalzinho pra você se inscrever nesse canal, comentar aí alguma coisa, alguma ideia, ou o que você achou desse vídeo, se você curtiu essa ideia. Me seguir nas redes sociais, que também tá na descrição, o meu Instagram e o meu TikTok, que são as redes que eu mais apareço. E é isso. Tchau!